Essa aula que você está prestes a assistir é uma das aulas do nosso curso completo de estatística para análise de dados do zero ao avançado. E se você então quiser ter acesso a aulas completas, aprofundadas, ter todo o material, tira dúvidas comigo, inclusive projetos para serem aplicados que replicam a vida real para você colocar no seu portfólio, o link para você conhecer mais sobre esse curso está na descrição. No mais, te desejo uma excelente aula. Variáveis. Uma variável é uma característica que está sendo observada, analisada, que varia entre os indivíduos da população. Primeira coisa, vamos lembrar que população não significa pessoa, significa aquele conjunto total de coisas que a gente quer analisar. Dito isso, variável, o próprio nome diz variável, ele te remete ao quê? A variação, as coisas são variáveis, elas variam de um indivíduo para outro indivíduo. Então, para fugir com essa ideia de população ser pessoas, vamos trabalhar com casas. Você aí quer analisar o preço de uma casa. O preço de uma casa é uma variável, por quê? Porque um indivíduo, que nesse caso vai ser uma casa, varia de outro indivíduo, que é outra casa. Então, uma casa que é um sobrado, ela vai variar de uma casa que é térrea. O que vai variar aqui? As características dessa casa e o preço dessa casa. Isso é uma variável. É aquilo que varia de um indivíduo para outro. É aquelas características que a gente está analisando de um indivíduo a outro. Então, no caso aqui do imóvel, imagina que você quer comprar uma casa. Quais variáveis você iria observar? Provavelmente, metro quadrado, qual é a metragem dessa casa, isso é uma variável. Localização, número de quartos, número de banheiros, tem piscina, não tem piscina, tem área de lazer, não tem churrasqueira, não tem. Essas variáveis são variáveis que a gente costuma analisar quando a gente vai comprar uma casa. Perceba, são características. Lógico que a gente também olha a variável preço. E perceba que essas variáveis podem afetar a variável preço também, inclusive. Mas isso aqui é tudo variável. Cada um desses elementos são variáveis que vão, portanto, variar de imóvel para imóvel, ou seja, de indivíduo para indivíduo. Nesse caso, o indivíduo são casas. Agora, é importante quando a gente fala de variáveis, a gente entender que existem tipos de variáveis. Começando pelas qualitativas ou categóricas. O que é uma variável qualitativa ou categórica? Ela pode ser tanto chamada de qualitativa quanto categórica. Então, se você vira aí variável categórica, é disso aqui que a gente está falando. São variáveis com valor não numérico. Por exemplo, gênero, cor dos olhos, ou tem piscina, não tem piscina. A resposta é sim ou não. Ela não tem ali número, né? Ela não é uma variável numérica que você consegue fazer contas. O maior exemplo que a gente viu no slide passado é essa. Tem piscina ou não? Sim ou não? É sim ou não? Não é quantas piscinas tem. É se tem ou se não tem. Isso é uma variável qualitativa, categórica. É uma qualidade ali, é algo que não é quantificável, ok? Aí nós temos as quantitativas. Então, nós temos as qualitativas, categóricas, e as quantitativas, que são essas aqui. São variáveis com valores numéricos que a gente consegue fazer algum cálculo ali, que ela está quantificando alguma coisa. Por exemplo, salário. A gente consegue fazer contas com salário, né? O salário, olha, eu ganho R$2.000 menos R$500 que eu tenho de conta. São variáveis numéricas que a gente consegue fazer contas. Então, nós temos aí salários, altura e idade. Então, a gente consegue fazer a média de idade, a média de altura, a média salarial. São variáveis que são quantificáveis e a gente consegue fazer essas contas de média, de subtração, né? Agora, tem piscina ou não tem piscina? Como é que você subtrai uma casa com piscina de uma casa que não tem piscina? Não tem como? Então, é uma variável qualitativa. Nas variáveis quantitativas, então a gente tem essa primeira divisão, quantitativa e qualitativa, e aí dentro das quantitativas, nós temos as variáveis discretas e as variáveis contínuas. Elas se dividem em dois grupos. É uma variável discreta que tem valores numéricos contáveis. Por exemplo, número de dias que choveu e número de filhos. Quando que eu tenho, então, uma variável quantitativa discreta? Quando são números basicamente inteiros. Então, qual que é o número de filhos que você tem? 0, 1 ou 2, ou 3 ou 4. Você não tem 3,5 filhos. Quantos dias da semana choveu? 0,7 dias? Não, ou é um dia ou é outro dia. Quantos gols o São Paulo fez contra o Flamengo? 1, 2, 0. São gols inteiros, não existe meio gol. Então aqui, para você saber se é uma variável quantitativa, é uma variável que ela está quantificando algo, que ela está contando ali algo, que são números, né? Agora, para a gente saber se ela é discreta, a gente basta pensar o seguinte, existe meio disso? Eu consigo ter meio filho? Eu consigo fazer meio gol? Eu consigo falar que meio dia choveu? Né, de quantos dias na semana? 3,4 dias da semana choveram. Não, ou choveu ou não choveu, são números inteiros, né? Então, um dia na semana choveu, São Paulo fez 2 gols, eu tenho 2 filhos. Isso é uma variável discreta. A gente não tem números com vírgula, basicamente, são números inteiros nesse caso. E aí nós temos as quantitativas contínuas, que é uma variável que possui infinitos valores dentro de um intervalo. Peraí, Felipe, infinitos valores? Agora complicou.
Eu achei que era números com vírgulas. Sim. E aqui a melhor forma para você entender a diferença é pensando no peso. Imagina que eu, Felipe, peso 95 quilos. E você pesa 96 quilos. A diferença nossa é de 1 quilo. Você fala, não, Felipe, isso não é uma diferença infinita, é uma diferença de 1 quilo só. Pois é, mas quantas casas decimais existem entre 95 e 96? Existe 95,000001, 95,00000002. Existe infinitas casas aqui. Eu consigo trabalhar, se eu tivesse a balança mais precisa do mundo, em infinitas casas decimais, infinitos números ali nas casas decimais que separam os 95 dos 96. Então, quantos números ali eu tenho dentro de 95 e 96? Infinitos. Então, eu tenho 95,00001, 95,00002. Não é 1 quilo só. Por isso que a gente fala que é valores dentro de um intervalo infinito. Então, a gente tem, entre 95 e 96, infinitos números que separam esses dois. E aí, eu posso ir até infinitas casas decimais. Então, eu posso falar de 95 quilos e 0000 e adiante. 0001, 0002, então são infinitos. Eu consigo aumentar essa precisão, vamos chamar assim, dessa balança mais precisa do mundo, infinitos números depois da vírgula. Ou seja, números com vírgula, peso, altura, são números que vão ter ali uma diferença infinita entre um valor e outro valor. Agora, número de filhos não. Como a gente viu, eu não consigo ter 1,00001 filhos. Ou eu tenho 1 ou eu tenho 2. Agora, quilos, ou eu tenho 95,0001 ou 95,0037. Então, eu consigo ter infinitos números dentro desses dois valores. Para você, então, saber e fechar, nós temos a quantitativa discreta, 1, 2, 3. Nós temos, por exemplo, a quantitativa contínua. Eu peso 95 quilos, eu peso 95,678 e aí a gente vai embora. Então, essas são as diferenças principais. Dito isso, agora eu quero que você pegue esta imagem aqui, onde nós temos variáveis. Variáveis, Felipe? Sim. Lembra que eu falei? As variáveis são as coisas que a gente analisa de cada indivíduo. O ID número 1 é o indivíduo, que tem o ID1, que chama Paulo, que tem 27 anos, analista de dados, que ganha R$ 8.400 e tem esse CPF. Concorda que cada coluna está representando as variáveis? O ID é uma variável, o nome é uma variável, a idade é uma variável, profissão também, salário e CPF. Então aqui eu quero que você pegue esse exemplo aqui e faça o quiz me dizendo qual é o tipo de variável que nós temos em cada uma dessas colunas, ou seja, cada uma dessas variáveis. Me fale o tipo dessas variáveis em cada uma dessas colunas no quiz da próxima aula.